Rosane de Oliveira, vamos começar pelo pacote do governo Sartori. Foi até a madrugada a sessão de hoje que discutiu medidas como a extinção da Corag, a extinção da FEPS e a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias. É uma vitória do governo, né, Rosane? Apesar de todas os protestos, toda a reação e todo o debate que houve em torno disso, mais uma vitória do governo nessa madrugada. Uma vitória do governo que só ocorreu mais uma vez porque contou com os votos do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PDT rachado não deu apoio ao governo, em alguns casos votou totalmente contra. Aí o governo procurou apoio onde? No PTB, que é um partido que está ali, declara-se independente, não participa, não tem cargos desta vez, quebrando até uma tradição, né? Porque o PTB tinha um rótulo de partido sempre governista, que sempre ocupava cargos, embora, se for contar as participações nos governos, seja meio equivalente ao do PDT também. A grande diferença entre os dois é que o PTB, quando participa de um governo, ele é extremamente fiel, por isso ele é um aliado que os governos adoram, desejam. E o PDT é o contrário, o PDT é um aliado que está sempre dividido, que sempre impõe dificuldades. Desta vez, o PDT está pulando fora, claramente está pulando fora do governo e deve sair agora em janeiro. Veja-se as posições do deputado Enio Bassi e da deputada Juliana Brizola, que foram os mais salientes nas sessões dessa semana, todas elas. Sempre com críticas mais duras até, em alguns casos, do que os deputados da oposição, alinhados totalmente com a oposição. Agora, no mérito. Eu assisti a sessão ontem que discutiu a SPH. É impressionante, Escola e Carolina, como tem desinformação deliberada dos deputados. E aí, se a gente tenta repor a verdade, as pessoas ficam dizendo, porta-voz do governo Sartori, governista, não sei o quê. De onde os deputados tiraram que a extinção da SPH significava o fim da navegação por hidrovias no Rio Grande do Sul, o fim dos portos em rios e lagoas no Rio Grande do Sul? Não, me parece que tem uma desinformação deliberada aí, porque o que está dito no projeto não é que isso vai acabar, até muito pelo contrário, há um interesse em estimular a navegação. O Porto de Pelotas, que acabou de ser reformado, viabilizado até por uma participação muito significativa da CMPC, a Celulose Rio-Grandense, para trazer toras de lá, de Pelotas, pela lagoa e pelo rio, e voltar com a celulose que vai para exportação, é evidente que ele vai continuar. O que muda é a forma de quem organiza, quem vai comandar esse trabalho. O governo está botando tudo na responsabilidade do Porto de Rio Grande, Superintendência do Porto de Rio Grande. São duas estruturas que tem razão os funcionários quando dizem, mas um faz uma coisa, outro faz outra. Sim, um faz uma coisa, outro faz outra. Agora, precisa ter duas superintendências com duas diretorias, com vários cargos que são só de chefia. Se dá para juntar essas operações, me parece que é muito possível que se possa juntar essas operações. Mas aí foi tratado durante a sessão como se fosse o fim da navegação e cheio de teorias conspiratórias e o desestímulos para estimular os caminhões a rodarem. Eu, ouvindo essas sessões todas, fico com a sensação de que nós estamos todos malucos, que o Rio Grande do Sul está muito bem, está tudo certo, tudo maravilhoso, não precisa mudar nada, não tem crise, os salários não estão atrasados, o 13º já foi pago. Parece que é assim, dada a resistência das pessoas em alguma mudança. Eu repito aqui o que eu disse ontem, é muito triste a gente ver pessoas serem demitidas, não só nas fundações, lá em Rio Grande, em Caxias, em Santa Maria, em Pelotas, em qualquer lugar, em Porto Alegre, em qualquer setor, a demissão é sempre muito triste. Não é só no Estado que isso é um problema. Agora, e também não vamos, ninguém está comemorando demissões, pelo amor de Deus, não entendam mal. Agora que o Estado precisa de uma sacudida, porque o certo é que do jeito que está, não está funcionando bem. Tem que cobrar os sonegadores, eu sou a primeira a achar, tem que cobrar os sonegadores, tem que fazer uma força-tarefa para cobrar essa dívida ativa, que a maior parte dela é podre, mas do que for possível cobrar, tem que cobrar. Tem que repensar os incentivos fiscais, tem que repensar, mas não vamos mentir para as pessoas dizendo que incentivos fiscais são 9 bilhões, como deputados fizeram, e tira isso que resolve o problema. Não é assim. Por incentivo fiscal, tem toda uma cadeia que recebe da microempresa à cultura, pela lei de incentivo à cultura, as cadeias produtivas do leite, da carne,
quem concorda em tirar isso? Vamos tirar das grandes empresas. Aí tem os contratos assinados. Tem que se repensar, sim, ter mais critério na hora de conceder incentivos, eu não tenho dúvida. Agora, também não pode simplesmente sair rasgando os contratos e achar que é assim que vai se atrair investimento para o Rio Grande do Sul. Agora, Rosane e Carolina, 2 pontos aqui para a gente avançar nessa discussão. Essa falta de informação sobre o pacote, sobre as suas repercussões, ajudaram a insuflar o que ontem a gente viu com relação aos agentes penitenciários. Isso ajudou muito a insuflar, a dar fôlego ao que aconteceu ontem com os agentes penitenciários e o movimento deles dentro das cadeias aqui do Rio Grande do Sul. E tem outra coisa, o governo começou a fazer a colocar em prática esse pacote de ajustes e aprovou a maioria das medidas que queria. Agora tem que ir até o final, inclusive com a mudança, as mudanças, as propostas que foram colocadas em discussão, como por exemplo a mudança do 12º. Sem dúvida nenhuma. Se é para extinguir as fundações, acabar com as fundações, no sentido de modernizar a estrutura do Estado, vamos atuar em todas as pontas também. Vamos avançar nessa... Em todos os poderes, Em todos os poderes. Em todos os poderes. A conta tem que ser paga por todo mundo, né? Exatamente, porque senão fica sem sentido. Fica só um lado pagando essa conta, que é muito pesada. E que o governo também, a escola, chegue até o final com o seu plano de ação. Então, se o argumento é que é preciso enxugar o Estado para que ele se concentre naquelas áreas que de fato interessam, como você acabou de citar, segurança, como educação, como saúde, que faça isso até o fim. Desculpem, o que não pode valer é fazer todo esse esforço para que saúde, educação e segurança continuem nesse estado deplorável que está. E que atinja os poderes, né, Rosane? Que o 12º chega até o final, a proposta. Agora, no caso dos poderes, tem uma dificuldade extra aqui, que o governo apresentou a proposta e eu concordo com ela. Eu acho que não tem nenhum sentido que só o executivo pague a conta quando existe fracasso na arrecadação ou quando uma crise como essa, crise medonha, que é uma crise do país inteiro, atinge a receita do Estado. Tem que sim dividir esse sacrifício. Só que aí é emenda constitucional. Emenda constitucional, o governo precisará de 33 votos para aprovar. E aí eu espero, sinceramente, que a oposição que votou contra, por convicção, a extinção das fundações, a esses projetos de agora, nesse caso tenha o bom senso de votar pelo equilíbrio na distribuição dos recursos, porque senão vai parecer que está fazendo o jogo dos mais poderosos, do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia, do Tribunal de Contas e da Defensoria, que tem autonomia para gerir seu orçamento, mas o dinheiro entra todo por uma única boca de caixa. E que provoca o desequilíbrio que a gente está vendo nas contas do Rio Grande do Sul há tantos anos. Posso falar aqui daquele caso, Rosane, que tu costumas falar da inveja, a inveja branca, onde eu falava, a inveja boa, onde eu falava com o secretário da Fazenda de Santa Catarina, Antônio Cavazzoni, ele me dizia que ele adiantou o pagamento de dezembro do funcionalismo, que está com as contas em dia, Santa Catarina está absolutamente com as contas equilibradas, mas que em 2017 eles não vão dar aumento nenhum para o funcionalismo, pretendem conseguir controlar os gastos de todas as contas públicas para garantir investimentos. Então, escola, isso é um compromisso de um Estado que está equilibrado, que está pagando as contas em dia e que no ano que vem já não vai fazer gastos novos. Se Santa Catarina está agindo assim, por que o Rio Grande do Sul, que está quebrado, não vai fazer uma reforma? Que ainda falta para ser discutido na Assembleia Legislativa, o que deve vir a seguir imediatamente. Faltam muitos projetos ainda para serem debatidos, mas um deles é o pagamento de salários para sindicalistas, presidentes de sindicatos cedidos. Mudança nos critérios de pagamento de crédito presumido e repasse para os poderes, o chamado 12º. Será que esse projeto entra hoje na pauta, Rosane, ou fica para a semana que vem? Eu acho que fica para a semana que vem, Escola. Bom, primeiro, assim, tem duas propostas que eu acredito que não passarão. É a que legaliza o atraso no pagamento dos salários, ao criar um calendário pelo qual os primeiros, os que ganham menos, receberão no 5º dia útil e os que ganham mais no 20º dia útil. Isso significa, para quem ganha mais, de certa forma, comer quase um mês do seu salário, porque aí vai ser para sempre. E o outro é o que fixa o pagamento do 12º,
do 13º salário. 50% no ano, até dezembro, até o final de dezembro, e os outros 50% até novembro do ano seguinte. Eu acredito que essas pedaladas não passarão. Já o do 10º, por ser emenda constitucional, pela dificuldade de quórum, pelo cansaço que as pessoas estão, eu acho que vai ficar para a semana que vem. A outra emenda constitucional, a do plebiscito, também está com todo jeito de que vai acabar ficando para a semana que vem.